quarta-feira juntinhos e com um tema muito especial, um tema que afeta o Brasil e o mundo atualmente. E o Dr. Daniel Macedo, que é psicólogo, clínico educacional, mestre em psicanálise aplicada à educação e saúde, especialista em neuropsicopedagogia, vai nos explicar um pouco, vai conversar com a gente e falar dessa doença considerada a doença do século. Boa noite, doutor Daniel Macedo. Boa noite, Leide. É também uma satisfação muito grande poder estar linkado, né, a você aí em São Paulo. Certo, doutor, olha só. Atualmente, a depressão é uma doença crônica, uma patologia que tem afetado jovens, adolescentes e crianças. E nós gostaríamos que você nos explicasse um pouco sobre os tipos de depressão. Antigamente nós sabíamos sobre a depressão pós-parto e a depressão bipolar, que seria um transtorno bipolar. Mas hoje a depressão ela tem vários sintomas até, né? As pessoas muitas vezes não percebem que estão com depressão. Fala um pouco pra gente o que é a depressão e como ela é causada. Realmente, né, a depressão que antes, né, antes de surgir as novas nomenclaturas, as novas sintomatologias, era tida como uma doença que chamava-se, né, uma doença da alma, né, uma doença que gerava na pessoa uma certa limitação, né, limitação. E muitos chamavam de melancolia, né. Hoje, graças aos avanços da psiquiatria, as próprias pesquisas dentro do campo da neurociência, né, neurologia, psicologia clínica, nós conseguimos hoje ter os diagnósticos, né? A doença depressão já foi tida, já foi nomenclaturada como a doença do século, né, do século. Mas realmente a depressão sempre existiu ao longo da história humana, né, da história humana. E nós temos relatos, né, textos arqueológicos bem antes da era de Cristo, né? Com Hipócritas, onde dizia que a depressão era a melancolia que aferia essa alma humana. Hoje, nós já temos, né, um arcabouço de testes, de exames, de avaliações, que já conseguimos esses diagnósticos. Então, a depressão ela tem seu quadro sintomático. Um dos principais sintomas da depressão seria a falta de energia para as coisas, né? O sujeito perde essa vitalidade, essa energia para fazer aquilo que ele mais gosta, o que mais gostava, né? E por outro lado, tem também esse prejuízo no humor. Então, os dois principais sintomas da depressão seria a anedonia, a falta de energia para que eu possa conduzir a minha vida para as coisas, né, proativas, e também esse déficit muito pertinente que estraga realmente a nossa energia humana, que seria o humor, né? Então, a pessoa deprimida, ela, além de ter o seu humor afetado, ela também não consegue ter a energia suficiente para levar a sua vida, né? Então, a própria expressão deprimir vem da expressão latina depremere. Tudo no ser humano, na sua existência, estará para baixo. E realmente, quando você pergunta sobre os tipos de depressão, a gente consegue chegar, né, num consenso, né, os pesquisadores, os psicólogos, psiquiatras e todos os profissionais de saúde sabem que não existe depressão, mas depressões, né? A depressão é uma doença mental, é um transtorno. Alguns códigos de sintomatologia já traz bem claro os sintomas. E também tipologias, né? Então nós temos a depressão unipolar, né? Que é a depressão que realmente está contida na sintomatologia, essa falta de energia, né? Existe sintomas envolvidos no campo do sono, no aspecto físico, cognitivo e etc. Nós temos a depressão unipolar, nós temos a depressão bipolar, né, que há uma oscilação do humor. Ora, o indivíduo está bastante inquieto, agressivo, com manias, né, e ora está para baixo.
Nós temos também as depressões do puerpério, por exemplo, a própria depressão do pós-parto. Claro que falam muito em depressão pós-parto, mas nós sabemos que tem também a pré-parto e no parto, né? A depressão gestacional. Então, existem muitos fenômenos dentro do campo da saúde mental que leva a nós, psicólogos clínicos e profissionais de saúde, a diagnosticar. Nós temos também uma depressão, né, que seria a distimia, né, onde pessoas passam muito tempo com depressão e às vezes acaba se adaptando ao fenômeno mental. Temos também a depressão sazonal, que acontece uma vez por ano em determinada época, né? As populações que estão em ambientes, em lugares frios, geralmente são mais acometidas. Enfim, então a depressão ela é uma doença extremamente complexa, né? Que merece toda a atenção, né, dos profissionais para os cuidados, porque a depressão, infelizmente, é graças a esse transtorno que muita gente está se suicidando, está tentando suicídio, enfim. Então a depressão, veja que é um tema bastante oportuno em falar no campo da saúde mental e que realmente nos provoca, né? Nos provoca intervenções mais humanizadas, mais complexas e, sobretudo, multidisciplinares. Certo, doutor, agora com esse mundo todo tecnológico, virtual, mesmo que as pessoas elas postem fotos viajando em seus melhores momentos, existe, assim, fora das lentes, né, dos celulares, o índice de pessoas com muita solidão e tristeza, dependência, parece até uma dupla personalidade, né? Nas redes sociais elas estão ativas, se movimentando, mostrando o seu dia a dia. Porém, existe uma solidão muito grande quando a pessoa passa a não pertencer mais a esse mundo virtual. Então, como que hoje, atualmente, a psicologia lida com esse assunto que é assim, de extrema importância? Muito boa, muito pertinente essa sua pergunta, né? Porque realmente esse fenômeno tem convocado, né, a psicologia como ciências para novas pesquisas, né? E essas pesquisas realmente estão evidenciando vários transtornos, né, que a gente chama até de comorbidades, dentro do campo dos adoecimentos mentais, principalmente do humor. Então, realmente, nós estamos numa sociedade muito diferente da dos anos 90 para baixo. Nós sabemos, por meio dos estudos da sociologia, né, de outras ciências, que os tempos de hoje, o século XXI, existe uma mudança de paradigma. A geração de hoje não é a nossa geração, é uma geração mais isolada, né? Realmente, os meios tecnológicos, principalmente a internet, trouxe avanços de um modo, mas os avanços dentro desse contexto de comportamentos parece que levou a um certo regresso, né? Nós temos uma geração extremamente individualista, extremamente voltadas para esse campo do isolamento social. Nós estamos aí com a geração adoecendo de doenças que quase ninguém, né, quase a gente não via falar, né? Como as próprias compulsões pelos jogos, né? Os jogos patológicos. Nós temos agora transtornos relacionados ao uso excessivo do computador, da internet, das redes sociais. E o sujeito, que é o sujeito conectado, né, principalmente essas crianças que surgem, né, após nossa geração, estão nesse campo, né? É um campo minado de problemas que, se não for cuidado, se não for olhado de uma maneira bastante cautelosa, nós tiraremos desse campo uma produção de muitos adoecimentos. Nós, além de adoecimentos psicológicos, temos adoecimentos físicos, né? Aumentou-se o número de crianças obesas, aumentou-se o número de adolescentes usuários de drogas, né? A droga não é a causa, né? Mas é a consequência. Jovens isolados no seu quarto, onde não há contato com os pais e vice-versa. Não existe monitoramento ou acompanhamento dos pais em relação a esse comportamento adolescente. Então, realmente, né,
vimos uma mudança extremamente complexa que nos preocupa bastante, né? Bastante. É um tempo de uma sociedade que se flui, né? A fluição dos valores, muita informação e pouco conhecimento. Muitos não se previnem, né, dos males das redes. Você com certeza presenciou nos noticiários do ano passado aquele boom, né, de notícias sobre, por exemplo, a automutilação, né? A baleia azul, por exemplo, a moda da baleia azul. No fundo, a automutilação é também um fenômeno que geralmente pode, vamos dizer assim, atingir essa nossa sociedade, né? Sobretudo, os adolescentes. Então, a depressão, ela pode também ser uma consequência, né, do uso extremo e excessivo do isolamento. Porque o isolamento já é um sintoma da depressão. Mas se o jovem de hoje, principalmente as crianças que nós já estamos identificando, que os pais, por um motivo ou outro, facilitam o ingresso muito cedo e precoce do uso, né, dos celulares e da internet. Então isso pode trazer, aliás, já está trazendo um mal muito grande, onde nós estamos diagnosticando transtornos mentais. Crianças rebeldes, crianças inquietas, hiperativas, né, com transtorno de TDAH, né, enfim, crianças com transtornos de desobediências, enfim, todo esse conjunto. Então, realmente, este uso prejudica bastante se não tiver um limite. Certo. Também tem uma outra situação muito preocupante ao extremo, hoje é a depressão das mulheres pelos relacionamentos afetivos. Está acontecendo muito as mulheres terem uma baixa estima e uma desmotivação pessoal em relação aos seus relacionamentos, tanto pessoas casadas quanto pessoas que têm apenas um envolvimento de namoro. Como é possível, né, essa pessoa buscar, se retomar, se restituir, né, por essa situação? Tem muitas mulheres que em depressão, elas abandonam tudo, abandonam o trabalho, muitas têm filhos, né, e acabam se desmotivando até mesmo para a sua vida cotidiana. Como que funciona uma situação dessa, né? O que um psicólogo também pode contribuir nesse assunto que tem afetado, né? Esses relacionamentos virtuais, que as pessoas também... É uma outra, assim... um outro meio que tem ocorrido muito, são as denúncias, né? Mulheres também que são lesadas virtualmente por relacionamentos. Até que ponto elas podem, assim, conseguir ter um discernimento melhor e ser mais atuante, mais, assim, mais dona de si, eu vou dizer assim de uma forma popular, né? Eu vejo que as mulheres hoje, elas estão realmente se aprofundando muito num isolamento e numa tristeza profunda por não conseguir manter um relacionamento, não conseguir manter um casamento, ou até mesmo por se iludir por um envolvimento virtual que às vezes nem está em contato com a pessoa. Como que tá os estudos em relação a esse assunto? Isso, muito, muito interessante essa pergunta, né? É uma pergunta super atual, né? E realmente é um fenômeno que nós estamos presenciando não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Realmente as redes sociais, aliás, o universo virtual tem gerado uma cisão, né? Uma ruptura desses dois universos de experiência humana, né? Uma experiência imanente mesmo, da presença, e outro realmente de um lado que não é real, né? Então, muitas mulheres estão sendo vítimas, né, de aliciamento. Recentemente, nós ainda estamos comemorando, realizando eventos sobre o Dia da Mulher Internacional, né, e nós falamos muito dos tipos de violência. E quase se esquece dessa violência virtual, né? Quantas mulheres, neste momento, passam por assédios morais, assédios psicológicos, né? Sendo induzidas a perfis falsos, né? Como muitos homens utilizam de certa fragilidade, enfim, fragilidade. Ou seja, um tempo onde a virtualização das relações humanas
principalmente conjugais ou socioafetivas, estão diretamente sendo influenciados, né, essas relações pelas redes sociais, então a gente vê uma ruptura enorme, né? Então, o mundo hoje, ele carece realmente de uma nova mudança, né? E, de repente, até regresso aos valores que nós estamos perdendo por causa desses fenômenos, né? Dessas infiltrações. Então, a mulher, ela hoje é convidada a se empoderar, né, da sua capacidade humana, criativa e todas as dimensões que ela possui, para lutar contra qualquer imperativo, né? Inclusive os imperativos virtuais da violência. Nós temos hoje também um fenômeno do cyberbullying, né? O cyberbullying acontece também não é só com crianças e adolescentes, mas com mulheres adultas, né? Cyberbullying é uma realidade que acontece. Muitos se gladeiam, né? Existem as relações extraconjugais, existem as relações das rupturas por meio dos pequenos conflitos ou traições. Então, assim, de um lado negativo, a gente percebe que as redes sociais, realmente, inclusive o grande vilão, o WhatsApp, tem contribuído para esses, eu vou chamar de transtornos, né, no campo matrimonial ou relação afetiva. Mas, por outro lado, né, se existir condições dessa mulher buscar ajuda, e aí entra o papel do psicólogo, né? Principalmente psicólogos que são realmente sensíveis às causas. Claro que não é qualquer psicólogo que trabalha nesse campo, né? Mas existe na psicologia um leque muito vasto de profissionais e de abordagens que sabe realmente trabalhar com esse campo. Então, o papel do psicólogo é fundamental para levar a essas pessoas um ressignificamento da sua vida, motivá-las a se libertar de qualquer entranha que possa destruir a vida dela, que inclusive salvar a vida e mostrar novos caminhos, né? Inclusive na crise e no sofrimento. Então o papel do psicólogo é fundamental, que essas mulheres, essas pessoas que vivem em conflito, que vivem também sofrendo por algum mal, né, gerado dentro desse universo, possam também buscar o profissional de psicologia, né? O profissional de psicologia, ele é apto, ele teve uma formação, ele teve um estágio, ele teve uma experiência para poder atuar, né? Atuar frente às demandas que virão, seja de demandas provenientes de conflitos, né, via virtualizações, enfim. Mas o profissional de psicologia, ele vai acolher e vai direcionar essa pessoa para que ela saiba lidar com as situações, não sofra e principalmente evite dano contra ela mesma, Quantos casos de mulheres, né, que foram afetadas profundamente na sua dignidade humana e ela, ao invés de se empoderar e lutar para superar isso, elas escolheram o campo, né, do autoextermínio, né? E aqui eu falo do suicídio. Quantas mulheres não se suicidam hoje em dia, né? Por causa de conflitos que não conseguiram resolver e por um motivo ou outro não também conseguiu chegar a um profissional de psicologia. Então a psicologia realmente ela dá respostas, ela aponta caminhos, inclusive de superação e de salvar essas almas, esses espíritos, essas pessoas que realmente necessitam de um olhar diferenciado, mais humanizado e, sobretudo, de escuta. O lugar da psicologia é o lugar da escuta, né? Do empoderamento do nosso ego, empoderamento das nossas questões. E isso traz alento, né? Alento. É uma das grandes novidades da psicologia. É um caminho científico, clínico, mas, sobretudo, apontador de um acolhimento que só ela, né, só essa ciência é capaz, né, de, vamos dizer assim, de se antecipar, né? Perfeito, doutor. Mais uma última pergunta, aí eu vou passar para o Jean-Berrier, né, dar continuidade também. Como que está atualmente o tema também sobre a ideologia do gênero? Em que lado a psicologia também pode estar, assim, de uma certa forma, esclarecendo sobre a ideologia do gênero?
a psicologia, ela realmente, qual que é, né, como que é feita a instrução, a orientação sobre a ideologia do gênero através da psicologia? Porque é um tema também muito polêmico e acredito que através de especialistas como você é possível, né, passar uma posição sobre esse tema que hoje afeta todo mundo também. Muitas pessoas estão confusas, muitas pessoas não entendem. O que está sendo aplicado agora atualmente nessa tendência nova? Como que a psicologia explica sobre a ideologia do gênero? A psicologia realmente tem uma postura, né? A psicologia tem uma postura como ciência e profissão permeada por uma ética, né? É uma ética que alimenta uma dimensão muito mais além de questões que enclausuram ou separam. Então, a psicologia, a postura é muito bem clara, né? Ela vai além. A psicologia nos coloca num caminho de respeito, de diálogo, né? Aceitar o outro na sua dimensão múltipla, né? Eu não posso aceitar eu não posso discriminar outro apenas por uma questão de gênero, né? Uma identificação, um modo de ser. Então, realmente a psicologia, ela não está interessada em tecer juízos de valores, porque certos juízos de valores saem do crivo, né, de um olhar mais amplo, mais humanitário e entra num reducionismo, né? Eu não posso jamais excluir uma pessoa por causa de de um gosto, de uma atitude, né, seja na dimensão hetero, homo, enfim. Isso não importa. O que importa é a humanização. O outro tem que ser respeitado na sua dignidade humana, nos seus valores, né? O outro não pode ser excluído e, principalmente, ser discriminado. Então, a postura da psicologia é uma postura ampla, né? Dialogal. E é muito bom colocar isso, porque essas questões de gênero não são de hoje. A gente sabe que se a gente for ler, né, a história por exemplo, a história da sexualidade humana, um exemplo, né? Tem várias questões aí. A gente vê que a questão de gênero sempre foi discutida, né? Mas hoje parece que houve uma reviravolta, né? Existem muitas instituições ortodoxas que ainda são fechadas, não dialogam. Existem pessoas, existem lideranças que não têm ainda uma mente mais proativa, mais aberta para aceitar, talvez não é aceitar, mas conviver com as diferenças. A psicologia nos convida para que a gente, cada um de nós, homens e mulheres, consiga crescer no diálogo, aprender que o outro tem algo para me ensinar, independente, né, de gênero, né? Claro que os gêneros hoje, né, graças aos movimentos sociais, graças ao advento de novas óticas de pensamento, novas teorias, né, novas conquistas, está evidenciando, vamos dizer assim, quase um novo paradigma. Infelizmente, ainda, né, na sociedade há muitas dificuldades, né, do debate, né? Existem ainda correntes religiosas que preferem não tocar no assunto e quando toca ainda demonstra uma certa ortodoxia. Enfim, a psicologia ela é muito bem clara, né? Ela vai se preocupar com a sua dignidade, vai se preocupar com o seu valor como ser humano, né? Ela não vai ficar, ela vai tentar não ficar presa a ideologias conservadoristas, ideologias que dificultam o processo da humanização. Então, para nós psicólogos, o que é muito mais valioso é o diálogo com as diferenças. Aliás, as diferenças em termos não só de gênero, mas de opinião, de ideias, enfim, crescemos junto numa comunidade múltipla, né? Múltipla, uma unicidade múltipla, tá certo? Então isso é importante. Outra pauta interessante, né? Por exemplo, se discutiu muito o ano passado, que veio à tona, a questão da doença, né? Da patologia. Então, a psicologia
não quer patologizar nenhum comportamento, principalmente nesse contexto, né, dos conflitos de gênero. Nós estamos vivendo conflitos de gênero. As pessoas não aceitam o outro, né? E vice-versa. Cada um dando opinião, cada um no lugar de onipotência, achando que o outro é menor do que eu, que o outro deve ser usado, deve ser corrigido, enfim. Não, o que está faltando realmente é uma democratização dialogal, né, dos conceitos, das formas de acolher as pessoas e assim por diante. É um tema bastante complexo, né, mas que também traz brechas para novas reflexões, né? Eu não posso enquadrar ninguém a partir do meu ponto de ótica. Né, já dizia Leonardo Boff, cada ponto de vista é a vista de um ponto. Né? Então, se a gente trabalhar uma visão mais complexa, eu lembro aqui de um autor francês, Edgar Morin, né, quando trabalha dentro da pedagogia, a questão da complexidade. Gente, nós somos complexos, né? Nós somos seres biopsicossociais. Temos uma estrutura biológica, nós temos uma estrutura física e também tem muitas coisas em nós que nos determinam, que é a questão do nosso aprendizado. A gente sabe que muitas discussões de gênero vêm sendo influenciadas pela cultura, né? Mas, na minha opinião, precisamos aprender muito ainda, né, para poder lidar, né, com esses conflitos. A sociedade não está preparada, né, ainda, porque há muitos conflitos de ideias, paradoxos, enfim. Mas realmente, né, e numa última palavra, nada de patologizar. Ah, é doença, fulano é doente, ciclano... Não, né? A psicologia é bem clara, o caminho é outro, né, outro. O caminho é mais de fortalecimento das habilidades, né, dessa humanização, enfim. Mas é bastante complexo, né, o tema. É por aí. Certo, agradeço a sua participação. Olha, daria para fazer várias edições aí de tantos assuntos, né? A psicologia hoje é fundamental em nossas vidas. Eu acho que as pessoas necessitam conscientizar o quanto é importante, né? A presença hoje de um psicólogo, onde além da análise, é uma terapia para que nós possamos ter uma visão mais ampla de todas essas mudanças, que nós estamos num período de troca de gerações, onde nós temos muitas questões, paradigmas culturais, e a ciência tem avançado muito, e a psicologia ajuda a equilibrar tudo isso, não é, doutor? Tem dado uma participação enorme, muitos psicólogos são militantes de causas, inclusive das causas das minorias. Existe uma mudança de ótica, né, na forma de pensar. A psicologia hoje realmente, né, deu uma mudança enorme. A psicologia hoje traz, por meio das pesquisas, das experiências, um olhar muito amplo. Isso tem contribuído, né, nas ciências humanas, isso tem levado em novas informações a profissionais, inclusive da educação, do campo da educação e do campo da saúde, né? Porque realmente nós necessitamos de um olhar mais amplo. Mas eu sempre coloco a questão da humanização, do acolhimento, da forma da gente tratar as pessoas. Certo. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui pela Criative Direto de São Paulo. Estivemos falando com o doutor Daniel Macedo. E, Janderrier, com você, na próxima segunda estaremos de volta aqui, direto de São Paulo. Ok, Lady Alves, obrigado pela sua companhia aqui, mais uma vez participando aqui do programa diretamente da nossa capital paulista, lá direto de São Paulo pra gente. Bom, Daniel, deixe aqui só registrar a Berenice Dantas dando os parabéns pela explanação, a Daniele Santos também, dizendo que é um excelente profissional, a do Carmo Dias, também parabenizando pela sua explanação, a Eliette Maria também dando os parabéns, e a Raimunda dizendo aí, valoroso profissional, recomenda. O pessoal aqui mandando um abraço para você. Obrigado. E a você que está nos acompanhando, deixa-me ver aqui, simplesmente, essa entrevista do Dr. Daniel aqui, simplesmente enlouqueceu o nosso sistema aqui na Criative TV. Estou tentando acessar aqui, mas tem muitos acessos em vários lugares. O pessoal nos acompanhando agora ao vivo
aqui pelo nosso aplicativo da Creative TV Brasil. Tá até travando meu sistema aqui, rapaz. Olha que coisa boa. Itália, Bulgária, Alemanha, Estados Unidos. Obrigado, pessoal, que nos acompanha ao vivo aqui. De todo o Brasil também. Eu estou tentando acessar aqui os dados, mas Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, Pará, Goiás, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco também nos acompanhando. Um abraço, pessoal. Tá bom. É o tema que chama a atenção, uma audiência, né, enorme e realmente bastante. sinaliza que as pessoas estão ligadas e preocupadas, né? Exatamente. E esse tema é bastante interessante de se tratar, né? O pessoal Itaporanga, Livramento, Campina Grande, Santa Rita, Nova Floresta, Nova Palmeira, Barra de Santa Rosa, Baraúna, a região inteira aqui tá. Guarabira também nos acompanhando. A região inteira parou, João Pessoa, a região inteira parou para nos acompanhar aqui também, além de vários estados do Brasil que nos acompanham nesse momento. Doutor Daniel, eu queria agradecer muito a sua participação e saiba que as portas da Creative TV estarão sempre abertas para quando você quiser voltar aqui, tá bom? No momento que quiser, né, estou disponível. É sempre bom, né, a gente contribuir. Às vezes a gente trabalha muito, às vezes as pessoas não conhecem o trabalho de um psicólogo, né, e quando esse trabalho é mediado pelas essas mídias, ajuda bastante para divulgar. E eu digo sempre, gente, psicólogo não é... Os velhos mitos, né, os jargões, psicólogo não é para doido. Né? Então, até brincar assim, ó, se o psicólogo é para doido, claro, né, essa nomenclatura, entre aspas, então o primeiro psicólogo seria, o primeiro doido seria eu. Né? Seria então a gente tem essas oportunidades por meio, né, da Creative TV, por exemplo, nos ajuda a desmistificar e tornar as informações mais leves, mais precisas, para as pessoas terem acesso, né, conhecer. E o que eu digo sempre, principalmente a pessoas que se aproximam à minha profissão, ao meu trabalho, é que sempre busquem, né? Sempre busquem, todos os municípios existem profissionais de psicologia, porque esses profissionais estão preparados para trabalhar os comportamentos, os sentimentos, enfim, por aí. E também quero agradecer a todas essas pessoas, né, que estão interligadas, né, online. Isso é muito importante a participação, porque a depressão realmente é um tema que tem matado gente. A depressão tem tirado pessoas maravilhosas, né, do contexto do trabalho. Enfim, a depressão ela é uma doença muito presente e que se nós não procurarmos ajuda, aí a gente vai se fechando, e daqui a pouco a gente está com aquela ideia de deixar o mundo, né, para se matar. Né? Se um suicida pudesse voltar, ele jamais cometeria suicídio, porque ele ia procurar ajuda. Né? E sempre procure profissionais, né, como no caso nós estamos dentro do campo da psicologia, então procure profissionais de psicologia. Uma coisa é certa, né? Você vai escutar, aliás, você vai encontrar um lugar de escuta e um lugar de acalento, né? Para que você tenha realmente caminhos para não tomar decisões bruscas diante do sofrimento. Jânio, eu digo também muito isso. Nós, por mais que sofremos, encontramos situações de conflitos, etc., mas se nós pudéssemos usar a nossa criatividade racional, né, as formas de a gente lidar com as coisas, criando novas oportunidades, etc., a gente vai dominar o sofrimento e vai sair do sofrimento. Ou seja, o sofrimento vai se tornar, né, passageiro. E quando passar, nós vamos aprender com o sofrimento. Olha a coisa, né? Que coisa paradoxa, aprender com o sofrimento. Sim, nós aprendemos sim com o sofrimento, dando um sentido para a vida. Né? E o sentido para a vida é tirarmos de um lugar para outro, onde eu posso ressignificar todas os meus conflitos, etc. E se tornar uma pessoa muito mais forte, né? Muito mais proativa e muito mais aberta à vida. Né? À vida. A psicologia promove a vida. Profissionais que trabalham com pessoas querem trazer essa novidade, né? A libertação do sofrimento para que você consiga lidar. Né? Isso é importante. Exatamente. Obrigado, doutor Daniel. Volto sempre. Muito obrigado, agradeço. Né? Foi ótima a oportunidade de poder
falar. Eu falo muito, mas... Muito bem. Muito bom o programa. A você, internauta, a gente fica por aqui. A Heloísa Dantas dando os parabéns também para o doutor Daniel aqui pela participação no programa. A você um forte abraço. Semana que vem tem muito mais o programa Criativo em Pauta. Quarta-feira, 8 da noite, tem Aldenor Oliveira no programa Hora da Curtição e também tem o resto da semana de programação para vocês. Tchau, pessoal. Até lá. Continue a nossa programação no nosso aplicativo 24 horas por dia. Até a próxima semana.